Olá, aqui estamos novamente em nosso 16º encontro neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, com mais uma aula sobre a justiça divina através do livro O Céu e o Inferno. Agradecemos os e-mails com comentários, sugestões e agradecimentos pelo material que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Você também pode participar. Utilize nosso e-mail armando@falcone.com.br e envie-nos suas palavras. Terminamos nossa última aula, a 15ª, sugerindo que, para entender melhor as diversas missões dos Espíritos, você consultasse, lendo atenciosamente, o livro Obreiros da Vida Eterna. Neste livro, Obreiros da Vida Eterna, que é o livro 4 da série André Luiz, nós pedimos que você lesse o diálogo de Zenóbia com André Luiz. O ideal é ler o livro todo. E aí você vai observar de maneira objetiva pontos muito importantes. Assim, conforme está neste capítulo 6, você pode participar da missão em que André Luiz vai às regiões chamadas do abismo, mas teve que permanecer a meio caminho, por não possuir ainda os treinamentos e recursos morais adequados para entrar em regiões de sofrimento maior. Estudaremos isso no próximo capítulo da obra O Céu e o Inferno. Como ensina o princípio de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, apresentado por Antoine Laurent de Lavoisier, químico francês considerado o pai da química moderna, André Luiz aproveitou e muito a oportunidade, tendo possibilidades de contatos e aprendizados extraordinários, conforme podemos ler. Vale ler o livro todo e estudar bem o capítulo citado, ampliando ainda mais os horizontes de nossa mente sobre essa parte final do capítulo 3º de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina. Voltamos a outra obra importante para nossas aulas. Acompanhemos a lição psicografada na reunião pública de 25 de agosto de 1961, pelo médium Francisco Cândido Xavier, a autoria de Emmanuel Espírito, que consta no livro A Justiça Divina, abordando o item 13, intitulada ela, Compromissos em Nós. Uma mensagem extraordinária. Vamos observar as palavras do benfeitor. Compromissos em nós. Considerando as elevadas missões dos espíritos que se agigantaram nos louros da virtude, reflitamos nos compromissos anônimos que rogamos com ardor em nós e por nós. Encontrastes o marido ideal e a abastança doméstica, no entanto recebestes no próprio sangue o filho retardado que te corta o coração por um difícil problema. Um dia compreenderás que noutras épocas foi ele o companheiro que induzistes à loucura. Dispões de títulos respeitáveis para luzir nos encargos mais nobres e padeces uma esposa mentalmente fixada na fronteira do hospício. Um dia, compreenderás que em estradas distantes foi ela a parceira menos feliz, em cujos pés colocastes lama escorregadia para que resvalasse desamparada na esquina do sofrimento. Tens dinheiro e instrução, mas carregas um pai irascível e intransigente, que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia, compreenderás que ele vive somente por defeitos da educação que lhe impusestes em outra existência. Percebes a grandeza da obra de que te responsabilizas, sem achar colaborador que te dê mão no trabalho, arrostando sozinha a obrigação de fazer. Um dia, compreenderás que te valias ontem da confiança alheia para tiranizar os que mais te amavam e lutas hoje desentendido para te libertares da violência. Possuis conhecimentos admiráveis e legiões de amigos que tudo fazem por ajudar-te, contudo, amargas penosa anormalidade orgânica, a maneira de espinho oculto. Um dia, compreenderás que a mutilação e a deformidade, a inibição e a moléstia constituem remédios nos pontos fracos da própria alma.
Desfrutas mediunidade notável, e não consegues outro mistério que não seja o consolo e o apaziguamento na própria casa. Um dia, compreenderás que carecias de longo tempo desempenhando a função de bússola viva para alguns poucos viajantes no mundo, arrojados por ti mesmo nas trevas das grandes provas. Acalentas projetos superiores, exaltando anseios de ascensão e sonhos de arte. No entanto, gastas o próprio corpo dobrando a cerviz sobre o tanque ou lavando pratos e caçarolas. Um dia, compreenderá que para sermos livres é preciso escravizar-nos por algum tempo, ao pé daqueles que por algum tempo nos foram também escravos. Bendizes as dores, desconhecidas que te pungem silenciosas. Agradece as ocupações ignoradas que pedistes alegremente na vida espiritual e que muitas vezes exerces chorando na vida física. Se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, recorda que Deus te vê. Se todos te desprezam, afaste das tuas atividades supostas insignificantes e humildes, ainda mesmo por entre lágrimas, regozija-te nelas, aguardando o futuro. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. Assim, aprendemos com Emmanuel. É uma bênção todo este manancial de ideias e sugestões que os bons espíritos nos oferecem, para estudarmos este tema tão delicado, sob diversos pontos e considerações tão importantes para o nosso crescimento pessoal. Voltando ao livro Céu e Inferno, encerramos o capítulo 3 com as sábias considerações de Allan Kardec, no item 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. O item 16 e 17, nós vamos ler: justiça divina, compromissos em nós. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que nos une aos seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. No item 17, fala-nos o codificador. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados, abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados, pululam espíritos inferiores. Cada globo, de alguma sorte, tem sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e mais flutuante nos superiores. Assim, podemos considerar que as atribuições dos espíritos são proporcionadas ao progresso de cada um, às luzes que possuem e às suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Não contam eles com favores ou privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Lá, tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnação tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos semelhantes, desde o chefe de família a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes do progresso. Assim nós vamos aprendendo. E nessas missões secundárias, que significam desfalecimentos, prevaricações
e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o conjunto. Dessa forma, aprendemos que a felicidade dos indivíduos depende das qualidades deles e não do estado material e do meio em que se encontram, podendo existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de usufruir. Entretanto, a felicidade não é um patrimônio pessoal. Eu sou mais feliz do que fulano porque eu sou melhor aos olhos de Deus. Nada disso. Lê do engano. Se as possuímos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Eu tenho, você não tem. Você tem, eu não tenho. Como é que fica isso? Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de sentimentos, de valores, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se das energias, dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Recebemos uma pergunta de Carlos Coimbra Procópio, de São Paulo, capital. Pergunta ele: Falcone, qual a necessidade da encarnação para o progresso dos espíritos? Buscamos na obra O Céu e o Inferno e respondemos: a encarnação é necessária ao progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca que têm os espíritos de relacionar-se um com os outros. A vida social é pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel ou por alvo o estímulo às relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. A encarnação é, contudo, inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais em mundos superiores àquele em que hoje vive, que nada tem de materialidade. Vale a pena tomar conhecimento sobre os degraus da escada de Jacó. Outra pergunta veio da internauta Carmen Aparecida Menezes, de Sapucaia, estado do Rio de Janeiro. Onde se dá a reencarnação dos espíritos? Carmen, a reencarnação dos espíritos pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa de meu pai. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a este certo grau de perfeição. Relativo ao estado destes mundos, vale a pena ler em Allan Kardec a categoria dos mundos habitados, ok? Você pode participar enviando a sua pergunta. Você pode fazer comentários, você pode fazer indexações, você pode colocar pontos que deseja que sejam abordados para estudarmos melhor Kardec e, assim, conhecermos melhor a Jesus e, através disso, aumentar o nosso autoconhecimento. Além deste programa, nós estamos presentes e divulgando a Web Rádio Evoluir, a emissora da regeneração na internet. 24 horas no ar. Você pode participar também através do site www.radioevoluir.com. Ajude-nos a divulgar este trabalho. Você tem dúvidas? Envie-nos suas perguntas e buscaremos respostas dentro da doutrina espírita e não na opinião do Falcone. Agradecendo sempre a bênção e a oportunidade de estarmos juntos, estudando a obra de Allan Kardec, ficamos por aqui e, como dever de casa, recomendamos a leitura atenciosa dos tópicos que abordamos nessa aula. Gratos por sua companhia e audiência. Utilize seus dedinhos mágicos e espalhe pelas suas redes sociais e contatos sobre o trabalho da TV Novaluz.com. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.